Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre a última batalha das Crônicas de Nárnia. Este é o último vídeo do projeto As Crônicas de Nárnia aqui do canal, então sim, é um vídeo cheio de spoilers pra gente conversar livremente sobre a última Crônica de Nárnia, que é a última batalha. Então já fica o aviso, caso você ainda não tenha lido o livro, vai ter spoilers rolando solto aqui. Eu tô bem empolgada pra conversar sobre vários aspectos dessa história e eu tava muito curiosa em relação à última batalha, porque pelos comentários que vocês deixavam aqui nos vídeos, algumas pessoas amaram, outras odiaram, então eu realmente não sabia o que eu ia achar. A gente começa, na verdade, sentindo um nervoso já, né? Passando raiva, já que toda a trama se inicia em cima de uma grande injustiça, de uma enganação e manipulação das criaturas de Nárnia, através da figura do macaco, que vai usar o seu colega, digamos, né? Porque amigo não é, o macaco aqui não tem amigos, ele usa as pessoas, e ele usa muito o coitado pobre lá do Confuso, e vai dar uma pele de leão para o Confuso. Através disso ele quer manipular todos em Nárnia a acreditar que aquilo ali é Aslan, e ele sabe muito bem da adoração de todas as criaturas por Aslan, pela figura de Aslan, ainda que aqui no começo Aslan há muito tempo não apareça. Eu vou fazer algumas referências bíblicas óbvias aqui nessa história, porque eu acho até que a última batalha especificamente é um dos mais bíblicos de todos. Na verdade, todas as crônicas de Nárnia têm muita influência da Bíblia. Mas assim como a primeira crônica, o sobrinho do mago, eu acho que a última batalha é uma das que a gente mais consegue observar claramente tudo isso, toda essa influência. Ainda que, claro, durante Nárnia inteira a gente perceba isso, né? Até pela figura do próprio Aslan, quem ele representa. Particularmente pra mim, o que eu vejo assim em relação a tudo isso, a todo esse início, é aquela questão justamente de usar a religião, de usar a adoração que as pessoas têm por Deus, aqui por Aslan, para justificar e manipular objetivos escusos, objetivos vis, violência, escravidão, todas aquelas coisas ruins, manipular as pessoas. E muitas vezes as religiões fazem justamente isso, né? As maiores atrocidades em nome de Deus. E aqui é justamente isso que a gente vê logo de cara. Um Deus falso, um Aslan falso, que vai usar as pessoas, não exatamente ele, né, vocês sabem, porque o pobre do Confuso não tem muito a ver com isso, mas através do macaco que vai usar isso. Então ele vai fazer isso justamente para mudar totalmente o que está acontecendo em Nárnia e mudar irremediavelmente. Eu não fazia ideia da dimensão que tudo isso ia tomar aqui nessa história, porque sempre nas outras histórias existiam muitas confusões, existiam batalhas, muitas complicações, mas tudo dava muito certo, né? Sempre dava certo ao final. E essa história me surpreendeu nesse quesito, assim, de cara, porque nada parecia que ia dar certo. Só que, uma vez que eu terminei a história, e eu adianto isso, me parece que não poderia acontecer de outra forma, justamente em relação a todas essas referências bíblicas que tem nas Crônicas de Nárnia. Eu gosto sempre também de deixar claro que você pode sim usufruir e gostar e amar as Crônicas de Nárnia, independente de religião. Eu não sou religiosa e eu adoro as Crônicas de Nárnia. Mas sim, aqui tem muitas referências bíblicas e é claro que o C.S. Lewis usou muito disso para construir tudo. Então, pensando em tudo isso, a última batalha, na verdade, era bem previsível, porque era só a gente pegar como termina ali, como na verdade as coisas estão ali na Bíblia em relação a um final, e passar aqui pro final das Crônicas de Nárnia. Eu não tinha pensado nisso quando eu comecei a ler, eu realmente não imaginava que as coisas fossem acontecer dessa forma. Mas ainda voltando um pouquinho mais para o início das confusões em A Última Batalha, aqui a gente tem o personagem do Trinian. Esqueci o nome dele agora, é porque, desculpa gente, esses reis têm uns nomes assim. Rilian, eu sei que é o bisavô do bisavô, do rei Tirian. Então, aqui a gente tem o rei Tirian, que é quem está governando Nárnia, e ele é uma pessoa honrosa. Ele é um rei que você pode admirar, que você vai admirar ao longo da história. E a gente sabe que o bisavô do bisavô dele é o Rilian, que é o rei perdido lá na cadeira de prata. Então muitos anos se passaram em Nárnia, algumas gerações se passaram, e aí começa toda aquela confusão toda, a temporada, o período de paz pacífico acabou. E o Tirian, junto com o Precioso, que é o unicórnio, eles são dos únicos que percebem que aquilo ali não pode estar certo, que Aslan não estaria cometendo atos abomináveis, escravizando todos os seres de Nárnia, só que ele não tem exatamente um apoio muito grande, ele até tem, né? Mas em relação aos inimigos, que são vários. Aqui tem uma das minhas cenas favoritas nas Crônicas de Nárnia,
que é aquela parte em que o Tyrion vai pedir ajuda a Aslan, para que Aslan o ajude ou mande aquelas crianças ou mande pessoas de outro mundo, como costumava acontecer. E aí entra uma das minhas cenas favoritas da série inteira, que é a cena de todos eles juntos, a volta até dos personagens, né, do Pedro que aparece, do Diggory e da Polly. Gente, eu amei aquela cena na mesa com os 7 amigos de Nárnia, fiquei bem emocionada naquele momento. Eu ficava fazendo as contas dos 7 amigos de Nárnia e não batia, eu ficava, como assim 7? Não seriam 8 amigos de Nárnia? Isso só vai ser explicado mais próximo ao final, que é justamente a falta da Susana na história, que é uma coisa que eu também quero comentar mais pra frente. Mas então, voltando, aqui a gente tem mais uma vez um protagonismo do Eustáquio e da Jill. Eu nem esperava que esses personagens tivessem tanto destaque assim na história, especialmente nessa última batalha, que é algo tão importante aqui para as Crônicas de Nárnia. Mas pra mim o Eustáquio é um personagem que realmente se destacou aqui nas Crônicas, um dos que eu mais gostei. A minha personagem favorita, sem dúvida alguma, nas Crônicas inteiras, é e sempre será a Lúcia, não tem como desbancar. Mas o Eustáquio pra mim se destacou bastante, muito mais que o Pedro ou que o próprio Caspian, que é mais conhecido. Não é que eu não gosto desses outros personagens, eu gosto, mas o Eustáquio pra mim é um personagem diferente, então junto com a Lúcia e com o Edmundo também, né, que acabou tendo um desenvolvimento aí bacana na história. Através dos diálogos que eles já começam a ter com o rei Tyrion, a gente percebe que as coisas não vão lá ser tão boas assim. Eu comecei a perceber um pouco mais como as coisas poderiam terminar em A Última Batalha, quando a Jill comentou que queria que Nárnia existisse para sempre. E aí dá aquela impressão que as coisas não vão ser bem assim, sabe? Que tudo precisa ter um fim, como o próprio Aslan menciona. E aqui nessa crônica, especificamente, é quando esses personagens que estão ali lutando pelo lado do bem precisam ter mais coragem, porque eles não têm muitas chances. Na verdade, as chances são quase mínimas. Então eles sabem que muito provavelmente todos eles vão morrer, eles serão derrotados supostamente. Então quando aqui o Eustáquio menciona a respeito do que aconteceu no trem, né, muito antes da gente saber, na verdade, ele menciona que ele sentiu uma coisa diferente ali no trem. Eu já tive um relance ali naquele momento do que poderia de fato ter acontecido ali na Inglaterra, porque ele fala que sentiu uma coisa muito estranha, como se o trem estivesse, né, descarrilhando. Então a gente já começa a pensar e juntar uma coisa com a outra. O que a Última Batalha representa aqui nas Crônicas de Nárnia é uma grande batalha entre o bem e o mal. Existe, digamos, essa guerra, essa batalha entre o bem e o mal, na verdade, durante todas as Crônicas de Nárnia. Mas aqui a gente vê que é aquela batalha definitiva através até da entrada do Tesh, acho que é o Tesh o nome dele, que aqui representaria, digamos, o diabo, né? É bem claramente isso. E algumas pessoas adoram o Tesh e outras até não acreditam nem que o Aslan e nem que o Tesh existam. Então elas preferem usar essas figuras que alguns adoram para manipular justamente os dois lados. Até que o próprio Tesh chega aqui na bagaceira toda, né? E aí tem aquela questão do estábulo. Eu já imaginava o que estava acontecendo dentro daquele estábulo. E quando todos meio que começam a morrer, a Jill é arrastada. Eu acho as cenas mais fortes aqui na Última Batalha, porque a coisa realmente está acontecendo. Os personagens estão morrendo ali. Então não é aquela coisa mais soft, mais leve das crônicas anteriores, em que tudo dava certo, todas as pessoas ficavam super felizes. Aqui eles realmente estavam passando por essa provação, que é a última provação. Entra toda essa questão aí de permanecer fiel até o último momento. Mais uma vez a gente vê aqui claramente muitas referências bíblicas, entrando aqui naquela questão do apocalipse, da batalha final, da guerra final e definitiva entre o bem e o mal, e o que acontece com as pessoas que lutam pelo lado do bem, lutam pelo lado do mal ou ficam neutras, porque aqui aparece exatamente também a neutralidade ali, por exemplo, na figura especificamente dos anões. Eu achei bem bonita a cena em que todos eles precisam olhar no rosto de Aslan, meio com prestação de contas por tudo que você fez. E algumas pessoas entravam no lado direito e outras do lado esquerdo, um lado mais sombrio e vazio, grande e vazio. E o autor não deixa de inserir aqui que as coisas não são tão óbvias assim, tão simples assim. Alguns seres que chegaram mesmo a cometer algumas maldades acabavam olhando na face de Aslan, indo para o lado direito de Aslan, né, para o lado da salvação. Então entra muito daquela questão do arrependimento, que é algo que o C.S. Lewis tratou em todas as crônicas, do arrependimento verdadeiro e sincero. Aslan vai ver o coração de cada um. Algumas pessoas não tem jeito, algumas pessoas vão para um lado e outras, por mais que tenham cometido algumas coisas bem reprováveis, vão para o outro lado. Mais uma vez, uma clara alusão a aspectos bíblicos, aspectos religiosos, de pessoas que não tinham fé, passaram a ter fé. Até pessoas que tinham um coração bom, mas estavam do lado errado, como a figura aqui
daquele Calormano que eu esqueci o nome, acho que é o Emmett, que ele adorava o teste, supostamente, ele achava que adorava. Eu acho que tem uma parte aqui bem interessante de uma coisa que o Aslan fala. Ele vai dizer aqui em determinado momento que por sermos o oposto um do outro em relação a ele e o teste, que na verdade aqui é a figura do outro lado, né, do lado ruim, ele vai falar que por sermos o oposto um do outro é que tomo para mim os serviços que tem prestado a ele. Pois eu e ele somos tão diferentes que nenhum serviço que seja vil pode ser prestado a mim, e nada que não seja vil pode ser feito para ele. Aí ele fala uma coisa muito importante, ele diz assim: se algum homem cometer alguma crueldade em meu nome, ou seja, aqui, no nome de Deus, né, no nome de Aslan, então, embora tenha pronunciado o nome de Aslan, é a Teste que está servindo, e é Teste quem aceita suas obras. E o que é que a gente mais vê, né, atualmente? Pessoas cometendo os atos mais odiáveis, violências e mortes, não só atualmente, né, mas sinceramente desde que o mundo é mundo. As pessoas usam muito o nome de Deus para cometer coisas horríveis e atos abomináveis. E o Aslan vai pontuar isso aqui maravilhosamente. Se alguém vai usar o nome dele para cometer atos vis, violência, não é a ele que está prestando um serviço. E aí ele vai dizer justamente também o oposto, que aqui na figura desse Calormano, que na verdade não era exatamente uma pessoa ruim, ele só não tinha conhecido o outro lado. Sinceramente, Nárnia inteiro é uma grande referência bíblica, ainda que, sim, vou ressaltar mais uma vez, você pode curtir Nárnia por si só como uma história de fantasia, e uma história de fantasia tão incrível e maravilhosa, mas que é impossível ler não fazendo referências o tempo todo à religião, ao cristianismo, referências bíblicas. Aí sim, é realmente impossível, porque você faz isso o tempo inteiro, sabe? Nessa última batalha, o grande apocalipse, é o Armagedon chegando, né? E algumas pessoas permanecendo fiéis até o último momento, até a morte, e sendo recompensadas eternamente por isso. Elas aqui vão para um grande paraíso, né? Que é uma Nárnia muito melhor, uma Nárnia melhorada ao extremo. Então, na verdade, a morte de todos esses personagens que todos nós conhecemos e aprendemos a amar aqui ao longo da história, personagens incríveis que a gente gostou tanto, o próprio Hipship que aparece de volta, não chega a ser nem um pouco chocante, pelo menos pra mim não foi, porque uma vez que eu percebi o que estava acontecendo, eu na verdade notei que não poderia ser diferente esse final de Nárnia, por ser tão bíblico a história inteira, por ter começado ali como o Gênesis da Bíblia, né, a criação de Nárnia, e ter terminado, claro, com o juízo final, com as pessoas prestando contas do que fizeram em suas vidas, indo para um lado ou indo para o outro, e usufruindo de uma felicidade eterna num paraíso maravilhoso em que só coisas incríveis acontecem. Pra mim, muito antes de terminar de ler A Última Batalha, ficou bem óbvio como as coisas terminariam, até que aquele próprio acidente de trem não seria algo imaginado. Agora, eu nem pensava que todos eles teriam morrido juntos, né, porque o próprio Pedro e o Edmundo estavam fora do trem, acho que era o Edmundo, né, e na verdade os destroços no trem vão bater neles e todos eles morrem, até os próprios pais deles. Eu fico sim um pouco incomodada, um pouco triste até pelo fato da Susana mal ter sido mencionada na história. O que a gente vê aqui é que a Susana simplesmente deixou pra lá. Ela deixou de acreditar, deixou de se importar, então ela colocou tudo aquilo no passado como algo muito distante, algo de criança. Todos eles permaneceram fiéis a Nárnia, mas Susana entra aqui como alguém que não é mais amiga de Nárnia, porque assim como tem pessoas que depois passaram a ser fiéis a Nárnia e a figura do Aslan, tem algumas pessoas também que simplesmente conheceram tudo isso, mas resolveram tomar um outro caminho. Eu quero comentar isso, sinceramente, excluindo qualquer alusão religiosa, porque isso é bem claro em relação a coisas de religião, a quem tem fé deixa de ter, a pessoas que não têm fé e passam a ter. E sinceramente eu quero tratar esse assunto aqui dentro da história como Nárnia simplesmente, pura e simplesmente. Eu me incomodei um pouco sim com a falta dela aqui, porque aqui a gente tá falando de um universo fantástico em que ela vivenciou tudo isso. Então pra mim ela não é um personagem, pelo que a gente conhecia dela, que, sei lá, deixaria tudo isso pra trás, seus irmãos, até seus pais, e não faria parte ativa, sabe, do que estava acontecendo ali no final. Eu acho que eu entendo por que talvez esse final cause tantas reações diversas, assim, algumas pessoas gostando tanto e outras não. Pra mim foi bem satisfatório em relação a tudo que o autor havia trabalhado, todos os elementos fantásticos, toda a fantasia trabalhada na história, então eu gostei bastante. Agora, entrando no quesito religioso, eu entendo que algumas pessoas podem curtir ou não, só que eu gosto de avaliar as Crônicas de Nárnia a parte disso, ainda que, claro, existam muitas referências, muito disso aqui na história. Mas é um livro de fantasia no final das contas, e um livro incrível de fantasia, com várias lições, com moral aqui na história. É engraçado essa questão da moral, né, que eu mencionei tanto ao longo da
série e que o autor vai falar até um pouco do texto no ensaio final aqui nessa edição, porque não termina na última batalha. Aqui tem Como Escrever para Crianças, né? Tem um ensaio do C.S. Lewis e ele vai falar sobre essa questão da moral na história, e eu acho sim que ele foi muito bem sucedido nisso. Eu acho que ele passou da forma mais natural possível. Não era algo como se ele estivesse tentando ali colocar força. Então, esse ensaio ao final eu achei muito, muito bom. Algumas coisas incríveis que ele fala sobre escrever para crianças e sobre fantasia e contos de fadas. Eu espero que vocês também tenham gostado, que quem acompanhou o projeto tenha ficado satisfeito com a leitura, mas eu também agradeço muito, muito pela companhia. É sempre um prazer fazer esses projetos e compartilhar essas leituras com vocês. Além, claro, de sempre ser muito divertido ler e depois a gente conversar aqui nos comentários. Então deixa aqui embaixo o que você achou. Eu tô bem curiosa pra saber o que vocês acharam sobre a última crônica, sobre a forma como Nárnia terminou, como a série terminou. Vamos continuar a conversa nos comentários. E mais uma vez, obrigada pela companhia neste projeto. Em breve a gente começa outro, vai sair vídeo logo mais, ainda em janeiro no canal, sobre o próximo projeto, que é de um amigo do C.S. Lewis, né? Vocês já sabem, o projeto do Senhor dos Anéis. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.